Seja muito bem-vindo. Eu sou a Aline Ribeiro e esse é o meu sócio e esposo, Rafael Silva. Nós somos idealizadores e criadores das técnicas de Just Hand, que é fazer um design à mão livre, livre de matemáticas, de marcações, e a técnica de nanofios no dermógrafo, sem dor, sem corte e sem sangue. E também da técnica de Prime Shadow, aquele degradê perfeito, natural, sem dor também, sem corte e sem sangue. Essas são as 3 técnicas que você vai aprender a fundo e como aplicá-las. Antes, a gente sabe que era muito comum aquele tipo de sobrancelhas marcadas, aquelas sobrancelhas geométricas, com aqueles quadradinhos na frente, né, amor? Aquelas renas Exatamente, com marcadas. design fora do padrão, totalmente desnatural. A tendência atual é a busca pela naturalidade. E a gente vê isso, o comportamento das mulheres está cada vez mais exigente. Elas querem sobrancelhas que pareçam naturalmente perfeitas, como se ela já tivesse nascido com aquela sobrancelha. E aqui hoje você vai aprender a base para entregar para sua cliente um design naturalmente perfeito, mas seguindo exatamente a estrutura natural da sobrancelha dela. Sem precisar ficar inventando moda, sem precisar construir, por exemplo, 2 caudas em uma sobrancelha, sem precisar ficar fazendo loucuras, mas sim construir exatamente uma estrutura que a sua cliente já tem, porém você vai realçar essa estrutura. E a gente sabe que você que já trabalha há anos com sobrancelhas deve estar pensando: eu não preciso dessa aula porque eu já sei fazer design. Mas eu, Aline, vou te mostrar como que você pode melhorar a sua técnica de design usando o método Just Hand e principalmente acelerar ainda mais os seus atendimentos de uma forma bem simples, assim como os nossos alunos já estão fazendo. A Edilene mesmo falou que o faturamento dela aumentou bastante e agora ela está com a agenda lotada para conseguir aplicar o método de Just Hand. A Louise, por exemplo, diz que as clientes dela estão percebendo a sua evolução, mesmo que ela já era designer antes, porque ela saiu do padrão do mercado e agora ela entrega designers muito mais naturais. E se você é iniciante, nunca segurou uma pinça, não se preocupa, porque se você vai começar trabalhando com sobrancelhas, tem que ser com o pé direito da forma correta. Aprendendo a base de tudo, de como fazer um design à mão livre com excelência. E o mais importante de tudo, você vai ter em mãos um método que não precisa de um investimento alto e os treinos capazes de gerar esse tipo de resultado financeiro, assim como os nossos alunos estão tendo. Como a Edilene, que a gente acabou de mencionar, ela faturou R$3.000 em 5 dias de atendimento com o método Just Hand. E a Louise faturando 6 mil por mês só com o lápis e a pinça usando o método Just Hand. E são esses resultados que dará início à sua construção, à construção da sua liberdade financeira. Podendo trabalhar única e exclusivamente para você, sem ter que lidar com um patrão chato, sem ter que sofrer os 30 dias ali de trabalho para receber um salário mínimo no final do mês e mal conseguir pagar as contas básicas do mês para você sobreviver. Porque é horrível trabalhar com o que a gente não gosta, né? Mas para isso tudo acontecer, a gente precisa ser bem sincero com você, porque não basta apenas estar atualizada com técnicas atuais, mas também das técnicas que mais vão trazer naturalidade que essas clientes tanto desejam. A técnica que a sua cliente vai pagar e falar assim: é isso que eu quero, é isso que eu quero no meu rosto, é exatamente esse o procedimento que eu quero fazer. E não importa o preço que seja, eu vou precisar fazer esse procedimento. É isso que você tem que gerar na sua cliente. E é por esse motivo que você vai aprender o método de nanofios no dermógrafo, que é uma técnica muito procurada ultimamente, por ser uma técnica que evita esse tipo de situação para sua cliente. O que eles fizeram comigo foi muita covardia, porque quando a mulher fazia também comigo, assim, o sangue descia, sabe? E aí eu falava com ela que tava doendo, ela falava que era normal. sentiu muita dor na hora de fazer? Nossa, tinha um tal de retorno lá que eu nem voltei. Parece que tava rasgando tudo. E saiu muito sangue. Nossa, foi a pior, Foi uma experiência horrível, pior né? da experiência. Aí você chega pra fazer um pigmento, sua sobrancelha tá sangrando, pra mim não é normal, mas sangrou bastante. Sangrou, ela limpava assim o sangue e tal. Infelizmente é uma situação que se tornou comum na área da micropigmentação, viu, gente? Mas que de comum não tem nada. Esse negócio de ficar sentindo dor, não Nunca tem nada. deveria ser comum, né? Não mesmo. Você vai se deparar com muita mulher que passa por uma experiência de micropigmentação e fala que doeu muito, que sangrou, e isso não tem que acontecer. Porque a partir de agora, se essa cliente busca por uma fio-a-fio delicada, ela vai receber o método de nanofios no rosto com toda a delicadeza possível do mundo, sem sentir dor. Agora, se a sua cliente procura por um efeito mais preenchido, no estilo de uma rena, sem perder a naturalidade, mas com aquele efeito bonito do degradê, que não pesa o rosto dela, ela vai receber o método de Prime Shadow sem sentir também nenhuma gota de dor. É importante você ter isso em mente, porque a partir de agora você vai começar
a dar os seus passos rumo à conquista da sua tão sonhada liberdade financeira. Nossas alunas são as provas reais disso, porque depois que elas entendem isso, o jogo delas mudou, trabalhando com sobrancelhas. Como a nossa aluna Agatha, que já faturou mais de 5 mil reais com seus atendimentos. A Carol, mais de 10 mil. A Diele, que mesmo em uma cidade pequenininha de Minas Gerais, olha só, ela olha para sua conta e vê mais de 12 mil reais produzidos com o trabalho das suas mãos, entregando naturalidade. Com a naturalidade em alta, a habilidade de oferecer resultados naturais, realistas e bem sutis tornou-se um diferencial crucial em meio a tantas outras técnicas avacalhadas que a gente vê aí no mercado. Viu? Em um mundo onde a busca por autonomia, ter uma realização pessoal, a gente vê que é sempre constante, o design e a micropigmentação de sobrancelhas oferece a chance de transformar vidas, não só das clientes que deitam na nossa marca, mas também como a sua. Imagine poder oferecer a cada cliente a oportunidade de se sentir mais confiante, se sentir mais bonita, enquanto você constrói um negócio próspero e muito flexível. Ao invés de ficar vendendo aí seu tempo, ou seja, sua vida, porque eu falo que tempo é vida, achando chato que você vai fazer por 8 horas, como geralmente é no CLT, trabalhando pelo sonho de outra pessoa. E aí que a gente te pergunta, por que não trabalhar pelos seus sonhos? Por que não começar a investir na sua vida, na sua liberdade, ter tempo para sua família? Investir na carreira de micropigmentação e de design de sobrancelha significa não apenas transformar a beleza, a confiança das mulheres à sua volta, mas também é uma grande oportunidade de você construir um futuro melhor para si mesma e para sua família também, porque eu tenho certeza que eles merecem, você merece. E é um mercado que mais cresce hoje no Brasil e pode ter certeza que tem poucas profissionais e poucas pessoas interessadas em entregar trabalho de qualidade como esses. Então o momento para se especializar e investir na sua carreira é agora. Então aproveita essa onda de mudança e oportunidade para se tornar referência em design de sobrancelhas e também em micropigmentação. Transformando a sua vida e de muitas mulheres que estão carentes de uma boa profissional na cidade. Permita-se sonhar e realizar e veja como que você pode ser a protagonista da sua própria história, que vai ser uma história de sucesso. E antes de realizar o método Just Hand da modelo que já tá ali na marca, eu queria te mostrar uma coisinha. Foram essas 3 técnicas que nos fizeram sair do absoluto zero e hoje vivemos única e exclusivamente de sobrancelhas. Mesmo sem ter um estúdio de luxo, a gente trabalha aqui do ladinho da nossa casa, a gente ama esse conforto, né, amor? De não precisar pegar um ônibus. Mas todos esses sonhos que a gente vive hoje, tudo isso que a gente conquistou, viagens internacionais, poder trocar o nosso carro, conquistar os nossos sonhos, só foi possível porque a gente correu atrás. Não tínhamos muito dinheiro no início. A gente começou com uma pinça, uma maletinha que a Aline levava para os atendimentos, atendendo em casa, eu ia levar ela de carro, levar a maca. Várias vezes a gente atendeu a domicílio. Mas nós nos permitimos começar do zero. Hoje temos uma agenda extremamente lotada, graças a Deus. Clientes que vêm de longe mesmo para fazer sobrancelhas com a gente. Fomos convidados agora para ministrar uma palestra levando o nosso método para fora do Brasil, na França. Lá na França. Temos um perfil com mais de 200 mil seguidores que querem aprender diariamente com a gente, entregar naturalidade para seus clientes e principalmente ter conquistado a nossa liberdade financeira através dessas técnicas e poder dizer que somos especialistas em sobrancelhas com métodos que criamos, únicos e exclusivos. E nós queremos de coração que você preste muita atenção em cada detalhe que a gente preparou para você, que a partir de agora você tem a chance em suas mãos de mudar de vez a sua realidade, conquistar a sua tão sonhada independência financeira. Esperamos que você esteja pronta, porque a técnica que você vai aprender hoje é aquela que você precisa apenas de um lápis e de uma pinça. E por que você precisa se preparar? Porque as nossas abelhinhas que já aplicam essa técnica do Just Hand não nos deixam mentir, porque só com ela você vai ser capaz de ter mais de 3 mil reais por mês com sobrancelha. Para você pode parecer hoje impossível, mas eu quero que você confie em cada passo a partir de agora, porque você vai ver que o básico funciona e funciona muito bem. Então bora pro procedimento? A modelo já tá lá na maca, então vamos lá.
Espero que você esteja pronta, porque aqui você vai aprender a técnica que você não precisa de muita coisa para iniciar. Então eu quero que você confie em cada passo a passo a partir de agora, porque você vai ver que você não precisa de nada complexo demais, tá? Você vai ver que o básico funciona e muito bem. Você não precisa entrar numa profissão complicada, nem aprender métodos complicados. A sobrancelha da Maria Clara, gente, a gente vê que é uma sobrancelha que tem pelo, sim, tem início, tem meio e tem fim, mas precisa sim de uma harmonização. E por que é muito importante vocês começarem da forma certa? Aqui, enquanto eu tô falando, eu vou limpar usando um algodãozinho, tá? E o álcool. Não vou usar nenhum material complexo. Fecha o olhinho pra mim. Não vou usar nenhum material complexo pra vocês. Eu quero que vocês percebam que vocês podem começar com o básico do básico do básico. Tem até higienização, eu tô usando um álcool 70 aqui pra tirar. E eu quero que vocês entendam porque que é importante vocês saberem desenhar uma sobrancelha. Olha ali os casos que o Rafa tá mostrando pra vocês no tablet, gente. Esses são os casos que chegam aqui pra gente no estúdio. A maioria das pessoas hoje em dia que estão removendo sobrancelhas é porque estão com esse tipo de trabalho. Um design totalmente fora da estrutura da cliente, invenção de moda. Então, 90% das pessoas que vêm remover com a gente que falam, caraca, fizeram um desenho totalmente fora dos meus pelos. Quis inventar. E a gente vai mostrar pra vocês que vocês não precisam inventar nada pra fazer. Não pule essa aula, porque se vocês não forem uma boa designer, vocês não conseguem nunca chegar num bom patamar de micropigmentação, tá? Até porque ser uma boa designer, gente, é importante porque aqui é o nosso abre carteira. Se vocês fizerem design maravilhosos aqui na cliente, com certeza ela vai ficar encantada com o seu trabalho e vai querer fazer uma micropigmentação com vocês. Que aqui a gente tem uma inclinação do ponto inicial até o ponto de arqueamento. Ponto final a gente joga nunca para baixo e sim para lateral. O mesmo ponto alto daqui é o ponto alto de cima. Dentro da formação a gente tem bastante exercícios para explicar exatamente isso. Aqui a gente estica a pele. Eu vou usar um lápis dermatográfico preto, tá? E muito cuidado, viu, gente? Porque nós temos dois tipos de lápis. Temos o lápis original, que é esse que a Aline tá usando, e tem também o falso que ela vai mostrar pra vocês, ó. Essa é a diferença de um pro outro, ó. Esse aqui rosadinho é o falso, certo? E esse aqui é o verdadeiro, ele é mais amarelinho. Isso, então dá pra vocês verem bastante a diferença. Qual que é o legal? Notem que eu usei até agora de material um algodão que vocês têm em casa, um alquinho que vocês têm em casa, e agora eu tô usando um lápis, certo? É interessante, Aline, eu tenho que comprar vários lápis com esse método? Não, você não tem que comprar vários lápis. Tanto é que essa modelo aqui, ela é clarinha, branquinha, e você vai usar o mesmo lápis, ó, pra você ver, a gente vai economizar com o método Just Hand. Você vai usar o mesmo lápis com a branquinha, o mesmo lápis com a morena, com a negra. Você vai usar o mesmo lápis porque a gente tem um método para que você não tenha que ter muito material. É justamente para você começar com pouco investimento, mas tendo um resultado grande, tá? Aqui a gente vai pegar o lápis de maneira suave, a gente não aperta o lápis na pele e contorna a sobrancelha do jeito que a gente mostrou para vocês. Esse exercício, Aline, essa inclinação, é interessante vocês terem um apoio. Notem que eu sempre fico apoiando aqui, ó, na minha cliente. E eu vou mostrar pra vocês o apoio, eu não fico com a mão solta, ó. Minha mão fica apoiadinha, aqui fica apoiadinho também. E a gente vai contornando a sobrancelha da cliente. Tem muita gente que quer fazer desenho de sobrancelha e não consegue, fica tudo tremido, não fica uma linha retinha. Por quê? Porque na hora de fazer, tá toda torta. Então, ó, chega pra frente da sua cliente, estica a pele com esses dois dedinhos, apoia na cliente para fazer o desenho. Nota que a frente eu fiz assim, a parte de baixo, inclinação e lateral. A parte de cima é bem interessante. Se a gente pegar aqui na parte de cima, a gente vai ter uma sobrancelha super grossa. Tem gente que faz isso, ó. Não corta o pelo e vem aqui e quer fazer o desenho aqui em cima. Fica horrível. A gente vai sempre, lembra, o método Just Hand, ele veio para você trazer naturalidade, porque as pessoas só vão pagar caro para você, só vão confiar no seu trabalho se elas não saírem do seu estúdio se sentindo uma outra pessoa, por assim dizer. Elas querem ter a sobrancelha delas, só que mais bonitas, mais realçadas. Então aqui, ó, eu vou pegar bem dentro da estrutura de pelos.
Aonde tá muito lá no alto, essa região, é parte que eu vou ter que cortar, tá? Claro que ela tem uma falhinha aqui em cima. Cheguei aqui na parte do arqueamento, eu vou fazer o fechamento dessa cauda. Ó, cheguei aqui na parte do arqueamento, eu vou fazer o fechamento da cauda. Aqui, gente, eu até tô afinando um pouquinho, indo mais dentro da estrutura da cliente. Por quê? Porque quando a gente faz o lápis, se você desenha e vê que ainda tá sobrando muita pele, você pode vir com lápis e tirar o excesso do que você fez. Agora eu vou usar um palitinho de laranjeira. Olha, até agora então fomos o que, amor? Fomos no algodão, que você álcool, tem, que toda mulher tem em casa. E um lápis dermatográfico, que é o que você vai ter que comprar. Esse você vai ter que comprar. A pinça que você vai ter que comprar, daqui a pouco a Aline vai usar ela. Mas vocês vão comprar um específico para trabalhar com as suas clientes, ó. Vocês nunca vão afinar uma sobrancelha, né? Ah, eu tenho medo de iniciar na área, afinar uma sobrancelha. Vocês notem que o método Just Hand, o que a gente faz? Primeiro, a gente desenha. Só depois que a gente pega a pinça. A pinça é o último caso. Então vamos lá, gente. Até agora, o que a gente utilizou aqui, ó? A gente utilizou algodão, que você já tem em casa aí mesmo. O álcool 70, que é baratinho, vocês conseguem comprar no supermercado, né? Também usamos aí a pinça que a Aline está usando aí vai variar o valor, né? Vai depender do modelo. Essa que a gente está usando aqui é a marca Dell. Vamos ver quanto que ela tá aí na internet. É muito barata, não é uma pinça cara, não. E também está usando essa escovinha. A escovinha que você tem aí de maquiagem, né? Mas essa escovinha também é muito baratinha. Então tudo isso aí que a Aline mencionou até agora, você vai gastar no máximo uns R$50, né, amor? Para poder cobrir aí todos os seus gastos básicos para você iniciar, para você já começar a trabalhar. Exatamente. Aqui eu tô tirando os pelinhos. É muito barato o investimento. R$50 que você gastou para começar. Lógico que tem muita coisa que você pode comprar depois, né, gente? Muita coisinha. Eu, por exemplo, comecei atendendo... eu tenho que comprar maca. Eu não comecei na maca. Eu comecei numa cadeira. Atendendo lá na escola. Eu tenho que comprar isso. Claro que você tem que comprar. Mas para você, colocar o pé na água, pra você começar a sua profissão, você não precisa de muita coisa. Você precisa saber desenhar e saber deixar uma sobrancelha bem bonita. Aqui eu tô usando uma pincinha de ponta fina da marca Dell e eu tô epilando, né, tirando esses pelinhos. Lembra que eu sempre retiro os pelinhos na direção que o pelo cresce, tá? Agora a gente vai usar também uma tesourinha que a gente vai utilizar para quê? Para cortar essa frentezinha aqui da sobrancelha dela. Tem que ser esse modelo de tesoura? Não. Qualquer modelo. Eu gosto porque eu achei bonitinho quando eu vi esse modelinho de tesoura no Mercado Livre. Mas você vai usar qualquer modelinho de tesoura para você aparar o pelo, tá? Aline, eu posso usar uma única pinça, né? Essa pinça aqui de ponta fina para fazer a parte de cima? Sim. O Rafa, por exemplo, nos atendimentos dele, ele usa uma única pinça. Somente a pincinha de ponta fininha, como essa da marca Dell, ele usa. Mas se você quiser, Aline, eu adapto melhor com pinças chanfradas. Exemplo, com essas chanfradinhas aqui, ó. Isso aqui também é da marca Dell chanfrada. Pode usar também, tá? Você não tem regra que, eu tenho que usar essa pinça para fazer um bom desenho. Não. O desenho mesmo, gente, o bonito de um designer vai ser o que você vai fazer com lápis dermatográfico. Aqui, geralmente, o que a gente vê? Geralmente a gente vê marcações como essas, aquele tanto de linha, aquele tanto de coisa, né? Que é o que vocês veem. E aqui é muito simples. É um método prático, fácil de começar a executar ou começar a sua profissão de designer de sobrancelhas. Geralmente, um procedimento como esse, gente, na cidade, por exemplo, aqui a gente cobra R$50 para fazer um procedimento como esse. A gente cobra 30. Mas o gasto, né, meu amor, é muito pequeno. E tem uma ideia, um design hoje, ele é R$40, né? 40, 50. É uma média, né? Vamos botar uma média de uns R$40. Se vocês trabalharem 4 horas por dia, isso significa que são 8 clientes atendidos no dia. Se você trabalhar só 20 dias no mês, o que vai dar em torno de 5 dias aí por semana, quanto que vai dar no final do mês? Isso trabalhando bem menos, né, do que um CLT. R$6.400, gente. Isso trabalhando 5 dias e nem o dia inteiro. Então, vale super a pena. Se você cobrar menos, então esse valor vai reduzir, né, um pouco mais. Vamos dizer que você cobra metade, o mesmo valor que a Aline cobrava, de R$20.
você ainda vai ter um valor de R$ 3.200, que é muito mais do que a maioria do CLT paga. Lembra que para fazer um design de sobrancelha você não precisa de muita coisa. Olha a diferença que já vai dando de uma sobrancelha e de outra. Aqui, ó, eu fiz o desenho, agora eu venho fazendo o acabamento. Isso é bem interessante da Aline falar para vocês isso aí, gente. Você nunca, repete isso com a gente, nunca vai entregar para sua cliente com essa linha. Tá? Isso aí é a marcação que a Aline está fazendo para trabalhar e tirar os pelos, fazer a epilação. Vocês precisam entregar um ótimo trabalho de design de sobrancelha, por quê? Sem isso aqui a gente não consegue ter clientes de micropigmentação. O cliente tem que olhar para o seu trabalho e falar, caraca, eu quero minha sobrancelha acordar todo dia com a sobrancelha com esse formato. E esse método ele é muito fácil e prático. A gente contorna a estrutura existente, só que trabalhando contorna a estrutura existente, só que realçando. Note para vocês verem nesse exercício que o Rafa vai mostrar para vocês agora. Imagina que chega no seu estúdio uma sobrancelha toda feia como essa. Você vai seguir o mesmo padrão do método Just Hand, igual ele está fazendo, alinhando a sobrancelha, o quê? Frente até o arqueamento inclinado, arqueamento até o final, indo para a lateral. Ai, Aline, mas se a pessoa não tiver nada de pelo, nada de pelo, a gente aplica, vocês podem ver aí nos vídeos, a gente aplica a mesma técnica. Do início até o ponto de arqueamento inclinado, ponto de arqueamento até o final para a lateral, segue a estrutura da parte de cima. É isso aqui que vai começar a colocar dinheiro no bolso de vocês. É essa técnica que vai te trazer clientes de micropigmentação. O cliente começa pagando você um design de R$50. Vai apaixonando com o seu trabalho. Daqui a pouco ela está te pagando R$500, R$1.000 para manter esse formato que ela vê que só você consegue entregar. Uma dúvida que a maioria das alunas tem. Como é que eu faço para ter as minhas primeiras clientes? Isso é interessante, né? Como é que você vai ter suas primeiras clientes? A maneira mais fácil é você oferecer o seu trabalho para pessoas conhecidas. Eu mesma era monitora de escola integrada, então eu tinha muitas professoras ali comigo. Então eu comecei oferecendo meu trabalho no meu próprio trabalho, né? Eu ofereci para as parentes, também para as minhas primas. E assim você vai deixando as pessoas conscientes que você agora está à disposição de um serviço de sobrancelhas para ela. Você pode enviar mensagens para elas, para as pessoas do seu bairro, pode enviar mensagem para grupo de família, da escola dos seus filhos, do pessoal lá da sua igreja. Vou até deixar um modelinho de mensagem aqui na tela do que vocês podem falar. Por exemplo, vamos colocar que você mora num prédio. Você pode falar com a galera do prédio, bom dia, meu nome é Aline, moro aqui no apartamento 202. Eu quero aqui apresentar meu trabalho para vocês, para o pessoal do grupo que desejam realizar um design de sobrancelha como esse. Aí você vai tirar umas fotinhas bem lindas do seu design de sobrancelha para mostrar a diferença para elas. Vai falar que seu trabalho não é um trabalho que deixa marcado, mas é um trabalho que você trabalha personalizado. Encaminha um catálogozinho para elas, oferecendo ali o trabalho e fala até com elas. Se elas quiserem acompanhar melhor o trabalho, seguir você no Instagram e oferece um cupom de desconto para a galera do prédio, galera da igreja, seja para onde você está oferecendo seu serviço. Porque aí você vai falar, vocês nem precisam deslocar, aqui vai ter um cafezinho, mostra um café bem bonito que você preparou para elas e fala, vem que você vindo aqui até sexta-feira mais ou menos, eu ainda vou te dar um protocolo de crescimento de sobrancelhas. Então assim, a gente pode usar e abusar de maneiras de conseguir atrair esses clientes. Eu tenho certeza que se você pegar o seu primeiro modelo, mostrar um desenho como esse, olha a diferença que dá, gente. Parece que não precisava de fazer nada nessa sobrancelha, mas a gente vê que um desenho faz toda a diferença. E eu só usei o quê? Lápis, pinça, algodão, escovinha, coisas que são muito, muito baratas e as pessoas pagam caro para ter uma diferença nas sobrancelhas dela, porque dá muita diferença. Uma sobrancelha bem desenhada e com formato e uma sem desenho. Agora eu faço da sobrancelha de cá, procurando meu apoio também. No caso dela aqui, eu vou usar o lápis dermatográfico de novo, só que em vez de eu apoiar do jeito que eu tava, que é mais fácil para mim trabalhar, eu vou apoiar assim, de ladinho. Meio que aqui no cotovelo, no ombro dela. Vou segurar aqui no ombro dela, vou esticar a pele e começar a fazer o design. Sempre inclinar, ponto inicial, inclinando, seguindo a estrutura existente. Olha o risco que dá de lápis. E o outro lado não tem o risco.
Aline, como é que você faz para ter tanta destreza? É aquele treininho que o Rafa já mostrou para vocês. Não é aquele traço assim, ó. Eu venho pouquinho e venho desenhando. Assim como vocês vão fazer no papel. Pouquinho e pouquinho desenhando. Parte de cima é a mesma coisa. Lembra que a gente não vai seguir aqui em cima, não. A gente vai seguir a estrutura natural dela. Gente, vocês percebem que com muito pouquinho vocês conseguem transformar uma sobrancelha. Quase nada de material, a gente vai transformando uma sobrancelha. Em cima, seguindo bem a estrutura existente dela. Claro que realçando o mais que a gente conseguir, mas não vai muito pra pele, viu? Principalmente aqui na parte de cima. Sempre com a pele bem esticadinha. Faz o contorno do fechamento pra cauda. Nunca deixem cauda abaulada. Vou ver se eu tenho exemplos aqui pra mostrar pra vocês de design com cauda abaulada. É o que eu acho muito, muito feio. E principalmente uma micropigmentadora que acaba fazendo procedimentos de micropigmentação, né, numa cliente deixando essa sobrancelha abaulada, tá? Muitas pessoas perguntam se dá para iniciar sozinho, se elas dão conta de iniciar sozinhas. Quando você tem um mentor, você não se sente perdida, você não se sente sozinha. Você sente que tem ali alguém te ajudando, você sente que tem ali alguém mostrando o que você deve e o que você não deve fazer para você ter resultado. Então, não basta você só ter acesso a alguma coisa. Ter um mentor para te direcionar se você está acertando ou não, eu acho fundamental. Se tivesse acesso à informação igual vocês têm hoje, aqui, um passo a passo de um método e fundo, ter um mentor, com certeza faz toda a diferença. A gente fez o desenho, o projeto, agora, de novo, tesourinha para cortar. Lembrando que em nenhum momento aqui eu estou ensinando vocês aquele tanto de matemática, aquele tanto de marcação complexa. Vocês vão simplesmente ser artistas e trabalhar na estrutura existente da tua cliente, tá? O design de sobrancelha, bom é isso, por exemplo, maquiagem. Aquele tanto de base para aqueles vários tipos de pele, né? Cabelo, tudo é muito custo. Design de sobrancelha é algo transformador, só que com um baixo investimento. Mas você não precisa de ter faculdade, nada disso para ser uma designer de sobrancelha ou uma micropigmentadora. E no caso de sobrancelha fininha, o que a gente pode estar fazendo? Dá para poder aplicar o método Just Hand? A mesma coisa, como a gente já está mostrando várias vezes, né? A gente responde várias vezes essa dúvida, porque é a dúvida que o pessoal mais teme. Se eu não tiver a matemática e vier uma pessoa com pouco pelo, eu não vou saber fazer. Todos esses treinos que a gente tem mostrado para vocês mostra que o Just Hand é replicável em qualquer sobrancelha, né? A gente faz micropigmentação aqui em vários tipos de sobrancelhas com quase nada, como essas que vocês estão vendo, todas aplicando o Just Hand. Na verdade, gente, muita gente acha que a matemática ajuda, mas na verdade ela dificulta porque o rosto das clientes não são idênticos. Um lado e o outro não são idênticos. A gente tem até uma imagem que mostra exatamente isso. Uma pessoa com um lado, ela centralizada, certinho, mas se você pega e duplica o lado direito dela, olha como é que ela fica estranha. Então a gente tem que aceitar que a gente não tem os lados idênticos e a matemática faz você querer uma busca muito grande para deixar duas sobrancelhas extremamente idênticas. Por isso que a harmonização ela é muito mais bonita do que igualar sobrancelhas. Bom, para quem ainda está atendendo em casa, né, ainda está com dificuldade, consegue também atender a domicílio? Conta um pouquinho como é que foi pro seu caso. Consegue, gente. A gente consegue sim atender a domicílio, principalmente design. Micropigmentação eu acho mais complicadinho, mas por isso que eu falo. Se eu abro carteira para você começar na profissão, vai ser o design de sobrancelha. E depois vocês vão atender na máquina. Eu mesma atendia em casa. Depois eu comecei a atender na escola, levava minha cadeirinha, só que hoje vocês têm várias opções também. Hoje em dia tem um tanto de opção de cadeiras para você atender a domicílio, mas você vai ter que percorrer a sua jornada, viu? Atender a domicílio é algo que você pode até ter um diferencial inicial por fazer isso. Muita gente trabalha fora, gostaria de atendimento a domicílio. E a gente tem um exemplo grande disso dentro da formação, né, amor? Quem? A Ana, sim. Aí, ó, eu vou até mostrar pra vocês o vídeo dela fazendo os atendimentos no interior de onde ela mora lá.
E ela vai na casa dos clientes e faz um trabalho impecável. Então, isso pode ser feito sim. Fazer atendimento a domicílio é uma excelente opção. Como nós fizemos no início, né? Como nós fizemos no início. Geralmente, quando a gente fala de começar do zero, a gente começa, com pouquinha coisa, baixo investimento. Você não espera a condição perfeita para você começar, não. Você começa. E depois, com o seu próprio trabalho, você vai multiplicando as suas coisas. Não espera ter tudo, não. É igual casamento, né? A pessoa às vezes espera ter todas as coisas. É casa, é carro, é emprego consolidado, é formar na faculdade, nunca que casa. E olha, trabalhar com vocês é uma oportunidade tão boa que não é só na parte financeira, não. É a parte de você ter uma tranquilidade de aproveitar tempo com a sua família, porque você não vai precisar de trabalhar de 7 da manhã até 7 da noite, né? E aquela loucura. Ter a oportunidade de ver os filhos crescerem, né? Exato. Várias coisas. Tem um horário muito mais flexível, né? Olha, amanhã eu não vou trabalhar na parte da tarde porque eu vou ter que resolver um problema pessoal ou ter que resolver uma coisa na escola. Ir numa reunião de pais. Exato. Vocês viram que o lado de cá, o pelinho eu puxei pra cá, certo? Do lado de cá eu tô puxando pra cá. Então sempre na hora de epilar, retirem, façam a epilação bem na direção que o pelo cresce. Quando você finaliza, você vem com um lápis dermatográfico, por isso que ele é ótimo, viu, gente? Você vem com o lápis dermatográfico e faz o contorno, depois você vem preenche um pouquinho ele por dentro da sobrancelha da sua cliente. E aí a gente vai esfumando com a própria escovinha. Aqui, ó, eu fiz com lápis, né? Preenchi. Agora eu vou tirar o excesso para não dar essa linha. Tá vendo essa linha aqui, ó? Não vou deixar ela com a linha, ó. Vou pegando a escovinha e vou esfumando até a linha se equilibrar com os pelos. Olha a naturalidade desse procedimento aí, ó. Respeitando a estrutura. Esse é o ponto. Não tem aluna nossa aí, olha, faturando R$8.000 fazendo isso aqui? R$8.000. Aluna aqui de terça a sábado, Edilene, já tá faturando R$3.000. Então, vocês podem sim, só com isso aqui, só projetando melhor as sobrancelhas das suas clientes. Que mulher que não quer passar um final de semana com a sobrancelha dessa? Agora eu vou usar um pouquinho da pomada, eu vou dar uma espalhadinha aqui da pomada, ó. Agora chegou o momento de mostrar para a cliente o resultado da sobrancelha. Parecendo que a sobrancelha é muito mais grossinha, muito mais bonita do que quando chega. Vou até colocar o antes dela na tela para vocês não falarem, ai, será que teve diferença? E teve, e muita diferença. Agora que você já viu que é super simples fazer um design à mão livre, você vai ver na prática como que eu realizo a técnica de nanofios no dermógrafo. E na aula de hoje você vai aprender o método de nanofios no dermógrafo para você entregar esse tipo de resultado para a sua cliente. Um método que é aplicável em pele morena, em pessoas loiras, ruivas, em todas elas o resultado vai ficar maravilhoso. E eu já adianto que o que vocês vão ver aqui hoje é totalmente inovador e vai explodir a sua cabeça. Então tenha a mente aberta para aprender esse método. Será que vale a pena, Aline, eu ficar até o final da aula? Sim, porque olha só a Luelle, que já executou esse procedimento lindo, ela mandou esse feedback para mim só assistindo uma aula como essa que você tá aqui agora assistindo. Então, quem é esperto aproveita as oportunidades e veja essa aula com calma. Ai, Aline, mas será que é um método comum? É um método de fio-a-fio tradicional? E não, sabe por quê? Esse método é revolucionário para entregar e mostrar o procedimento, o resultado não só no dia que a gente faz o procedimento, mas sim resultado também validado a longo prazo, como fica cicatrizado depois de um ano. E isso você não vê em nenhum lugar. Você não encontra o que mostramos aqui, que é centenas de clientes com os resultados protocolados por mais de 8 anos, atendendo cliente aqui na maca, no mocho, mostrando a nossa naturalidade com cor fiel a longo prazo. E sabe por que você não vai achar? Porque infelizmente a micro é tratada de forma muito rasa e justamente a falta de conhecimento, o que a gente está vendo hoje em dia, esse tipo de resultado de fios após um ano, chumbado, marcado. E para você que está aqui, é uma grande oportunidade que está bem diante das suas mãos, pois profissionais que
não se atualizam, não têm métodos naturais, estão cada vez mais com a maca vazia. As mulheres não têm confiança de agendar. E aquelas que, pelo contrário, têm um método validado, estão ali entregando naturalidade, estão com a agenda lotada e clientes pagando caro, porque isso a gente não tem encontrado no mercado. Olha só para você ver a aluna Carol. Olha que trabalho maravilhoso que ela tem. Ela já está faturando seus mais de 10 mil reais com micropigmentação e olha que tem 2 meses que ela entrou na formação Nanofios. E por que ela tem resultado tão rápido assim? Justamente por causa da escassez de profissionais. Ela tem uma técnica que as profissionais à sua volta não têm: naturalidade. Fazer um procedimento totalmente fora da casinha do mundo da micro tradicional, sem dor, sem corte, sem sangue, entregando o que os clientes realmente merecem. E não é sobre o tempo de micro, a gente viu que a Carol fez isso em 2 meses de formação. É sobre ter conhecimento, dedicação e aplicar assim como ela. É sobre amar pessoas acima de qualquer coisa e entregar o que há de melhor para elas. E vocês sabem que o mercado da beleza é um mercado que não tem crise. As pessoas reclamam de quê? De comprar remédio, de ir em farmácia, mas nenhuma mulher reclama de investir na sua beleza. Fora, gente, que essa profissão permite liberdade de horário, liberdade para você viajar, liberdade para fazer sua agenda, liberdade para passar mais tempo com seus filhos. E eu acho incrível como alunas tão jovens como a Thalita também começou do zero, mas tem conquistado sua liberdade, já conquistou seu estúdio lindo, tá desfrutando dos benefícios de ter uma vida de liberdade financeira através da sua arte. E olha que hoje ela já fatura mais de 7 mil reais por mês. A Luana, gente, era vendedora de loja, cansada daquele perrengue, né, de estar trabalhando em comércio. Começou do zero, atendendo dentro de casa com puff, mas aos poucos as pessoas foram apaixonando pelo seu trabalho e hoje ela tem uma agenda lotada, fatura mais de 5 mil reais por mês com sobrancelha. A diferença é que hoje, ela, por mais que ela tenha uma agenda lotada, esteja entregando trabalhos lindos para os clientes, ela pode viajar, ela tem liberdade para visitar seus pais que moram no interior e isso é muito bom. Agora, para você entender todo o processo do método de Nanofios Dermógrafo, eu preciso te explicar algumas coisas antes. Primeiro, eu sei que muita gente me pergunta, é possível trabalhar com o dermógrafo mesmo que eu nunca peguei numa pinça, mesmo que eu esteja começando do zero? Sim, e nossas alunas são provas disso, tá? Para você se tornar uma profissional, você pode começar do zero. A Diele, ela trabalha numa cidade pequenininha, no interior de Minas Gerais. Ela começou do zero, teve acesso a essa técnica, ela treinou e hoje tem um estúdio lindo, não precisa de ser luxuoso, mas um estúdio confortável para seus clientes e está conquistando a sua liberdade financeira com a agenda lotada. Ela se tornou uma referência na cidade dela e hoje fatura tão bem que tem realizado sonhos pessoais através da micropigmentação, porque está vivendo de sobrancelha. Ela está entregando o que as clientes realmente querem, um método sem dor, sem corte, sem anestésico, com muita naturalidade. Somente ela, na cidade dela, realiza esse método e ela está se tornando a opção 1 das suas clientes. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, muitas pessoas estão aqui para aprender a executar fios no dermógrafo e sempre me perguntam: Aline, qual que é a diferença de T-body e de dermógrafo? Bem, o que é um dermógrafo e por que eu, Aline, escolhi trabalhar com dermógrafo? Hoje, gente, a gente tem 2 ferramentas para fazer uma micropigmentação fio a fio no mundo da micropigmentação. Ou é o T-body ou é o dermógrafo. Eu até busquei ali um dermógrafo para mostrar para vocês. Dermógrafo é isso aqui, uma caneta elétrica. Lembra mesmo uma caneta. Então, se você pensa e fala, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com um dermógrafo. Gente, se você já pegou numa caneta, se você escreve com caneta, você vai conseguir utilizar o dermógrafo, que a única diferença é que tem um motor aqui dentro. É uma caneta bem levinha, mas elétrica, tá? Aqui a gente utiliza uma agulha, essa agulhinha aqui, ela funciona como se fosse um microagulhamento. Ela absorve o pigmento na pele e deposita na pele, absorve o pigmento e deposita na pele. E é assim que ele vai trabalhando com perfuração na pele e não corre. Já o T-body é um indutor manual, ele não é elétrico. Ele trabalha com laminazinhas e vai fazendo leves cortes na pele. E dentro dessas fissurinhas que a lâmina faz, é introduzido o pigmento na pele. Mas Aline, por que você escolheu justo o dermógrafo para trabalhar? Bem, eu vi uma excelente oportunidade no mercado da micropigmentação por ter escolhido esse aparelho aqui. Primeiro,
Eu sei que todas as outras técnicas de micro, como microlabial, micro de olhos, microparamédica, aquela da auréola, microcapilar, tudo utiliza o dermógrafo. Então pensa, se eu domino esse aparelho aqui, eu vou fazer fios perfeitos, como eu também vou ter um caminho aberto para ser expert em qualquer área da micropigmentação. O futuro é muito mais promissor. E vocês sabem que ganha dinheiro quem resolve problema de pessoas. Quanto mais problemas, o que você entrega soluciona ali problemas das clientes, mais você vai conseguir ali ter um alto faturamento. Então, no dia a dia, eu comecei a perceber muitos relatos quando o assunto era micropigmentação. As pessoas tinham problema de falhas, mas quando ia fazer micropigmentação, sentia muita dor durante o procedimento, falava que ardia, que aí sentia que a pele estava rasgando. E aqui no meu estúdio também começou a chegar clientes assim. Todos esses vídeos que eu estou mostrando são cicatrizes de corte na pele de clientes. Então eu comecei a pensar, como eu consigo ajudar as mulheres que querem corrigir as falhas na sobrancelha, mas que não fique ou que eu não faça um procedimento tão traumatizante assim? Eu preciso de algo que não seja uma sensação de corte, algo que não vá causar uma cicatriz e que entregue uma naturalidade a longo prazo ao invés de ficar com essas sobrancelhas chumbadas. Ou seja, foram as minhas próprias clientes que me fizeram escolher o dermógrafo, porque eu queria preencher os requisitos que essas clientes, que essas mulheres pediam. Agora que você entende as vantagens de aprender o método, a técnica de realizar nanofios no dermógrafo, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, para você entender a fundo o que realmente te leva a entregar esses resultados naturais, duradouros para suas clientes. Então, se você não quer entender pelo menos a micro, a nível químico, físico e biológico, que são os 3 pilares para se tornar uma boa micropigmentadora, você não vai conseguir executar uma boa prática. Imagina se um médico querendo pular toda a parte teórica de conhecimento que acha chato e já quer logo ir lá para a cirurgia abrir uma pessoa porque é essa parte que ele acha legal. Por que você acha que seria um desastre total isso? Então, aqui para a gente ser um expert, a gente vai aprofundar tanto na parte de conhecimento, quanto depois chegar na parte prática. Você pode ser uma iniciante, mas você escolhe se você quer ser uma amadora, tá? Quer faturar alto? Quer ter clientes que paguem bem pelo seu trabalho? Quer entregar resultados que ninguém aí do seu bairro ou da sua cidade está entregando? Então pega o papel e a caneta para entender esses 3 pilares que a gente vai conversar agora e assim você conseguir ter um negócio lucrativo de sobrancelhas. Vamos para o primeiro pilar, que é o âmbito físico, entender onde colocar o pigmento dentro da pele. Ou seja, a gente vai começar a entender aqui sobre a fisiologia da pele. Está vendo todos esses resultados aqui na tela? Todos esses resultados são clientes que passam aqui na minha marca e pedem ajuda removendo as suas sobrancelhas porque detestam. E esses resultados se deram muitas vezes porque realizaram micro às cegas. Micro é um procedimento interno, tá? Você não está enxergando o que está rolando aqui dentro da pele. Então o conhecimento de anatomia de pele vai ser como uma lupa para você ter uma percepção que você está trabalhando na camada correta da pele. Às vezes você acha que um resultado como esse é só por causa que a profissional escolheu uma tinta ruim, a marca era ruim, e na maioria das vezes não. Resultados assim geralmente nem é só do pigmento, mas aonde esse pigmento está alojado. Para você entender melhor, vamos na seguinte ilustração, para a seguinte comparação. Qual que é a cor da água? A água é incolor, certo? Mas quando estamos no mar, a água ela tem diferentes cores. Quando a gente está bem no rasinho, a água geralmente está clarinha, é lindo. Quanto mais fundo a gente vai caminhando pelo mar, mais vai ficando escura. Mas a cor da água muda? Não, a cor da água é a mesma. O que mudou foi a profundidade. E isso também acontece na micropigmentação. Às vezes você usou um pigmento correto, mas aonde o pigmento está alojado, a profundidade desse pigmento que vai refletir para nós externamente a cor. Então às vezes você usa um pigmento marrom bonito, uma marca boa, mas se você errar na profundidade, vai refletir uma cor indesejada. Após entender o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vocês vão entender então toda a parte prática de quando eu chegar lá na execução. A maioria das micropigmentadoras não compreendem a proporção, não tem noção das camadas da pele
quando tá micropigmentando. Isso não é culpa sua, tá? Mas sim porque a micropigmentação sempre foi tratada de uma forma muito rasa, cursos muito rasos. Será que eu tô indo muito fundo? Eu não sei. Será que agora eu tô me pigmentando certo? Eu não sei. Não sei se eu tô na mão leve. Muitas pessoas não têm nem noção. As pessoas ensinam que para você atingir a camada correta tem que acontecer isso aqui, ó. Sangrar. Tem que, se não sangrar, não vai fixar, sua cliente vai xingar. E a micropigmentadora que domina todo esse conteúdo científico, ela tem o quê? Segurança. Se você é segura com o que você faz, você consegue vender seu peixe, porque você vai dominar o que faz. Você vai falar para seus clientes com propriedade sobre o seu procedimento. E faturamento alto vem de quanta segurança você tem e você passa para isso para cliente. Igual quando a gente tá querendo fazer um cabelo, uma luzes, uma cirurgia, procurar um médico, a gente quer ir aonde? Nos especialistas, aquele que conhece o que está fazendo. E você que está aqui pode ter certeza que sentirá muito mais confiança após esse workshop. Bem, para saber onde executar primeiro, saiba que você agora trabalha em um órgão, tá? A pele humana é um órgão, não tem como ser uma micropigmentadora se você não tem um conhecimento nem que for básico desse órgão. Dentro aqui da pele que vai acontecer várias reações químicas e ativação de sistemas específicos do corpo humano, os quais estarão reagindo ali ao seu procedimento, ao seu pigmento. A estrutura da pele e sua formação poderá influenciar muito no seu procedimento, tanto na coloração, ou seja, como que a gente vê esse pigmento, quanto na durabilidade desse pigmento na pele. A pele é composta por 3 camadinhas, sendo ela a epiderme, que é essa primeira camadinha aqui da pele, e ela serve de proteção. A gente tem a derme e a hipoderme também. A epiderme, na nossa vida de micropigmentadora, tem a finalidade de ser uma camada, uma barreira ali de impedimento para nós. Mas ali eu sempre aprendi que a micropigmentação a gente pigmenta na primeira, na epiderme. E não. Sei que muitas pensam que a micro fica aqui na epiderme, mas aqui na epiderme não tem como, porque essa região da pele, ela acontece uma renovação celular constante, de 28 em 28 dias. Então, se você pigmentasse na epiderme, com 28 dias, o seu procedimento não teria nada ali. Então, qual que é a camada correta que eu trabalho? A derme papilar. Logo abaixozinho aqui da epiderme. Esse é o local ideal para o pigmento ficar alojado. É uma camada estável, está bem mais próxima à superfície, para que a gente consiga ver o pigmento mesmo com a interferência aqui da epiderme. Como que eu sei, então, se eu estou micropigmentando na camada correta, se eu não estou visualizando ali? Primeira coisa que vocês têm que saber é que na derme papilar não tem terminações nervosas e nem irrigação sanguínea. Por isso, seu procedimento não deve ter sangue e nem dor para sua cliente quando você está executando o procedimento. Doendo? Não, nada. Muito tranquilo, né? Tranquilo demais a conta. A gente tá fazendo o procedimento todo, sem anestésico, como é que tá? Nossa, super tranquilo. Parece uma cosquinha, assim. Não dói nada. Aí entra o ponto da percepção. A epiderme também, ela é muito fininha. Então, para chegar na derme papilar, é como se você estivesse pegando a sua agulhinha, entrando apenas com uma espessura de papel de ofício. Então, você não tem que fazer nenhum esforço para micropigmentar. Não tem que ter sangue, não tem que ter dor, não precisa de colocar aquele tanto de anestésico como as pessoas ensinam. Agora, já imaginou as mulheres aí da sua região, do seu bairro, sabendo que você tá chegando com uma técnica como essa, maravilhosa, e sabendo que elas não vão ter que passar por nenhum relato de micropigmentação com dor, com corte ou com sangue? Já imaginou como é que essas mulheres vão pirar quando você chegar com essa técnica aí? Então, esse foi o primeiro pilar. Saber aonde você está micropigmentando, mas além de você saber, né, em questão física, onde você está micropigmentando, você também precisa entender da pele a nível biológico.
que é o nosso segundo alicerce para sermos expert na micropigmentação. Esse aqui também é um ponto que faz isso aqui, ó, micropigmentadora ficar comemorando esses resultados que vocês estão vendo aqui na tela de 0 retoques, achando que tá tudo top, mostrando carga alta de pigmento em 30 dias. Sabe por quê? Porque elas não entendem o que rola na pele a nível biológico e acreditam que o 0 retoque é top do momento, mas não é. A nível biológico, é um processo natural, um processo que Deus criou de maneira sábia para proteger todo o nosso corpo de reagir a qualquer coisa estranha. Então, quando eu estou ali colocando pigmento dentro da pele, quando eu estou entrando com uma ação mecânica, que é o dermógrafo, e quando eu estou colocando uma química, que é o pigmento dentro da pele, é natural que as células residuais do corpo comecem a estranhar. Imagina, para que servem as células residuais? Para proteção do organismo da cliente. Então, elas estão ali trabalhando como faxineiros do organismo, estão ali a todo vapor. Mas, do nada, elas estão em paz e você chega com uma ação mecânica. Daí elas já sabem que está tendo uma invasão. Além de ter uma ação mecânica, você deixa e joga um invasor, que é uma química. Então é natural que essas células residuais, dentro da formação nanofios, a gente aprofunda totalmente nessa questão a nível biológico. A gente vai entender todo o passo a passo do que rola desde que você introduz um pigmento, desde as células, a toda a comunicação celular, o que o organismo faz para poder fagocitar esse pigmento. É natural que quando você faz a primeira sessão da micropigmentação, fique mais claro o procedimento. Aí, como as micropigmentadoras sabem que vai ficar um procedimento mais claro, o que elas fazem para tentar burlar esse sistema? Coloca uma alta carga de pigmento ou aprofunda a agulha dentro da pele da cliente, tendo esse tipo de resultado e ainda acho que é uma comemoração. Mas agora responde para mim, você que está vendo esse resultado aí da tela, você realmente acredita que tá assim com 30 dias, mas como você acha que vai ficar esse procedimento depois de um ano? Por isso, aqui dentro do nosso método, a gente gosta desse tipo de resultado após 30 dias. Ai, Aline, tá clarinho. Mas você acha, compara esse resultado clarinho depois de 30 dias, onde eu fiz suave, não coloquei carga alta, deixei o corpo reagir ali ao procedimento, volta clarinho, comparado a esse resultado bem concentrado de carga de pigmento. Qual que você acha que tem maior chance de ter naturalidade a longo prazo? Um com carga mais baixa, do qual eu vou fazer o retoque, e quando eu fizer o retoque não vai ser mais um ser estranho, ou esse, que eu nem sequer preciso de fazer o retoque, porque o organismo teve tanta carga que ele nem deu conta de fazer a fagocitose. Então vale a pena você pensar, eu quero ser uma micropigmentadora que entenda os processos físicos de implantar o pigmento, mas também quero ser uma micropigmentadora que entenda os procedimentos biológicos, de quanta carga eu estou colocando dentro desse procedimento e também não ficar esperando esses resultados imediatos. Tudo que é imediato, gente, não tem almoço grátis. Ele vai custar caro para você. Diferente dos nossos procedimentos. Passa um ano, a cliente volta pra gente, faz de novo o procedimento, a gente tem uma cliente recorrente. Você acha que esse procedimento marcadão, ela nunca mais vai voltar em você, porque esse procedimento não sai mais. Então você tem que analisar. O que você quer? Você quer ser uma micropigmentadora imediatista ou entregar resultados naturais sempre para sua cliente? Mas agora a gente vai para o terceiro pilar de uma micropigmentadora, uma pessoa que é uma profissional expert em micropigmentação em sobrancelhas, que é entender a nível químico. Químico nada mais é do que a gente começar a entender sobre o pigmento. Saber que pigmento que você vai escolher ali para sua cliente. E é aqui que as pessoas vão ficar loucas, as suas clientes vão ficar loucas com o seu trabalho e começar a falar, caraca, por que a micro dela fica tão natural, não deixa a cor cinza, chumbada, vermelha? Como conseguir manter esse marrom tão lindo mesmo após um ano de procedimento? Então, você estará agora levando para suas clientes o que elas mais desejam. E é o que elas fazem com que as pessoas não agendem, que é medo de micro chumbada, micro de ficar com sobrancelha feia.
Para isso, você precisa entender o que é um pigmento. Pigmento nada mais é, gente, que um corpo sólido e insolúvel. Todos os pigmentos que colocamos na pele de uma pessoa são pó, são secos. Mas a gente precisa conhecer as cores que são produzidos os pigmentos e também a gente sabe que esses pigmentos são chamados de tinta. Então a gente precisa conhecer o que tem dentro dessa tinta, qual que é a composição que tem nessa tinta, qual que é a química que tem dentro dessa tinta para você ter uma escolha sábia na hora de fazer o seu procedimento. Os grupos químicos de pigmento fazem parte de dois, geralmente são orgânicos e inorgânicos. Então, quando você escolhe uma marca de pigmento, ela sempre vai trabalhar ou com pigmento orgânico ou pigmento inorgânico, e agora temos marcas híbridas, ou seja, as duas juntas. Mas cuidado com as marcas que se dizem híbridas, porque depois dessa aula aqui, você não vai ficar mais sendo enganada com marketing, com propagandas falando que um pigmento é híbrido, sendo que não é. Primeiro entenda, o que é, Aline, um pigmento inorgânico? O pigmento inorgânico tem como a base o óxido de ferro vermelho, onde o preto e o amarelo são subprodutos, ou seja, através do óxido de ferro vermelho eu vou fazer a cor preta, através do óxido de ferro vermelho eu vou fazer a cor amarela. O que acontece então quando eu só uso pigmento inorgânico? Com o passar do tempo, esse pigmento vai desbotar. E como ele foi feito do óxido de ferro vermelho, ele tende a sempre ir puxando para o lado do avermelhado, como a gente vê muitas micropigmentações. E quando eu utilizo química orgânica? Bem, o orgânico é altamente compatível com o corpo. O organismo ele não vê esse pigmento orgânico como ameaça, o nome já diz. E por isso o sistema imunológico ele não combate esse pigmento com tanta força como o inorgânico. Ele fica mais tempo na pele. E aí que está o problema de quando as pessoas têm a mãozinha pesada e ainda usa pigmento orgânico. Porém, cada tinta tem o seu peso molecular no grupo orgânico. E no caso do orgânico, o Carbon Black, que é o preto, ele tem maior peso molecular, sendo a última cor a sobrar na sobrancelha da cliente. E por isso, geralmente, quem usa só pigmento orgânico vai puxar para acinzentado. Agora que você já entende um pouquinho do grupo químico, orgânico e inorgânico, você precisa entender que também não existe a cor marrom na pigmentologia, tá? Se você quiser um marrom claro, marrom médio, marrom escuro, não vai existir. Então, para chegar a resultados marrons ou cores castanhas, a gente tem uma mistura de cores que geralmente é construída por preto, amarelo e vermelho. E quando você quer um tom mais clarinho ainda, coloca-se ali uma quantidade pequena de branco, que é o dióxido de titânio. Então lembre-se, a gente não tem o marrom puro, a gente tem mistura de cores que vai dar nuance marrom. Sendo assim, o corpo ele não vai detectar a cor marrom porque ela não existe pura e os pigmentos que estão alojados na pele estão totalmente separadinhos, como vocês podem ver nessa foto. Vocês veem um marrom nessa foto, mas vocês conseguem ver que esse marrom é só uma nuance de várias misturas juntas. Então, o que vocês têm que entender? Tá vendo esse vermelhinho? Você tem que pensar assim, esse vermelho que eu tô pondo na sobrancelha da minha cliente é um vermelho do grupo químico orgânico ou inorgânico? O preto que eu tô escolhendo é do grupo orgânico ou inorgânico? Porque cada um deles vai representar uma durabilidade na pele da sua cliente. Ai, Aline, mas como eu vou saber como saber qual é o grupo químico do pigmento que eu estou usando? Dentro do pigmento, vou colocar aí uma fotinha para vocês verem, dentro do pigmento, atrás de um pigmento tem um color index, a gente chama de identidade do pigmento. Esse color index vocês vão saber se ele é orgânico, se ele é inorgânico, e assim vocês vão conseguir ter essa maldade de saber o que vocês desejam ficar a longo prazo, porque a gente tem uma hierarquia das cores. Vocês podem ver essa próxima imagem que eu vou colocar agora, aí a gente vê uma hierarquia. Tem pigmentos ou color index que vão durar mais na pele da sua cliente, tem pigmentos que vão durar menos. Então você tem que ter o quê? Um equilíbrio, senão vai sair muito rápido uma cor e ficar outra. E é o que acontece na micropigmentação. É por isso que aqui no método Nanofios no Dermógrafo vocês aprendem que o melhor para suas clientes, para vocês terem esse resultado, por mais que passe o tempo, porque toda a sobrancelha vai desbotar, e tem que desbotar, senão vira uma tatuagem. Mas quando desbotar, fique com resultados assim, mesmo após um ano, mesmo após 2 anos. Quais são esses resultados? Resultados suaves, resultados fiéis, porque eu equilibrei. Eu nem usei muito uma química, nem usei muito outra. Eu equilibrei as cores. Fica claro até aqui que vocês já viram que micropigmentação não é só tintazinha na pele. É muito mais do que isso. E vocês já viram aqui muita explicação que curso pago não te dá.
Mas lá dentro da formação a gente tem um conhecimento muito superior do que eu tô passando aqui. Aqui é só a pontinha do iceberg. Mas vocês precisam ter clareza desses conceitos básicos do assunto micropigmentação. Eu queria ficar aqui horas e horas dando treinamento para vocês sobre cada ponto, mas eu sei que seu cérebro vai até dar uma bugada aí, até porque eu sei que aprendizagem não adianta a gente tentar jogar uma enxurrada de conteúdo para vocês que vocês não vão gravar. Existe um período para o cérebro ele conseguir reter toda a informação. É muita informação, mas por isso que dentro da formação a gente tem um conteúdo profundo sobre isso. Essa técnica inovadora está crescendo a cada dia. Então, quanto antes você começar a aplicá-la, mais rápido você terá resultados. Eu te mostrei hoje exatamente o que você precisa ver para entender que você não precisa de muito para alcançar a sua liberdade financeira. Você só precisa ter em mãos as técnicas certas. Mas desde agora eu já quero te convidar a dar o próximo passo em direção à sua liberdade financeira através das sobrancelhas, com o nosso suporte, com o nosso acompanhamento de pertinho. Eu realmente quero pegar na sua mão e continuar essa jornada com você. E esse é o meu convite para você, para minha formação de especialistas em sobrancelhas. Essa formação engloba as 3 técnicas: a Just Hand, que é essa técnica de fazer design à mão livre, a técnica de nanofios no dermógrafo que você viu hoje e a Prime Shadow. A formação é responsável por tornar milhares de alunas especialistas em sobrancelhas a alcançarem faturamento que antes nem sequer imaginavam alcançar. Você terá acesso a essas 3 técnicas, porém de uma forma profunda. Eu sei que você tem várias dúvidas. Qual cor? Qual pigmento? Se eu pegar uma ruiva? Se eu pegar uma loira? Calma. Tudo isso você vai conseguir entender de uma forma profunda. Se você não sabe absolutamente nada, você vai aprender o Just Hand e conseguir realizar design em qualquer tipo de sobrancelha, pois a gente tem muito, mas muito exercício prático, uma didática impecável para você ter resultados de design assim como as nossas alunas têm. E olha que elas nunca pegaram uma pinça antes. E se você já faz um bom design, você pode pular para as aulas de micropigmentação, tanto de nanofios no dermógrafo e também da Prime Shadow, que você vai ter acesso. E quando o assunto é ser expert, especialista em algo, a gente não economiza por aqui. Por isso que a maioria das alunas menciona que a nossa formação de especialista não é um curso, mas é uma verdadeira faculdade. Porque aqui dentro você não tem um conhecimento raso, você tem acesso a tudo, absolutamente tudo que você precisa para ser uma expert em naturalidade. Você tem acesso a conteúdo de biossegurança, você tem acesso a uma ficha de anamnese completa para fazer procedimento com segurança, saber quais patologias se sua cliente tiver, você não deve fazer um procedimento. E como diz as nossas alunas, você não vai encontrar essas informações profundas em nenhum outro lugar. Além da formação abordar tudo para você conhecer a fundo sobre anatomia de pele e parar de ter medo de realizar um procedimento. Porque é esse conhecimento que vai te dar segurança para saber que está micropigmentando na camada correta, aprender todo o processo inflamatório quando você inicia seu procedimento de micropigmentação, ter resultados maravilhosos cicatrizados. E aqui você também vai receber o nosso protocolo de cicatrização, que nos faz ter resultados maravilhosos, fiéis, mesmo depois de 1 ano de procedimento. Aline, mas como que eu vou aprender a realizar uma técnica de nanofios, uma shadow, ter toda essa segurança, fazer essas técnicas naturais e perfeitas? É aqui o seu lugar, mulher, porque aqui você vai passar por toda essa jornada, toda essa didática, todos os exercícios e aulas, você vai ter acesso para aprender a fazer fios realistas, aprender a fazer primeiro na pele artificial, ir treinando, saber cada movimento para executar o seu procedimento com segurança, além de vários modelos com a melhor qualidade que se possa imaginar, para ver de pertinho a realização do nosso método com cada segredinho. Todas as aulas da formação já estão gravadas e dentro da nossa área da plataforma da Hotmart, que a gente tem um Instagram só nosso, que é onde eu compartilho os meus casos desafiadores. É um espaço que vocês sentem que estão aqui dentro do meu estúdio. E vamos ter encontros ao vivo comigo e com o Rafa, exclusivo para você tirar suas dúvidas e a gente trazer estudos de caso, você possa sanar qualquer coisa. Às vezes vocês pensam que curso online, né? Fica o professor aqui, gravou o curso e vocês estão longe, não tem como perguntar coisas pessoais. E sim, a gente tem esses encontros para que você possa ali tirar suas dúvidas, contar o caso da sua cliente e a gente conseguir te ajudar. Agora você pode estar se perguntando,
quanto que vai precisar investir para ter acesso a tudo isso que eu te mostrei até agora. Quantos clientes vão vir atrás de você querendo um resultado realmente natural que eu tenho certeza que nenhuma micropigmentadora na sua região oferece? Quanto que você está disposta a investir para parar de ficar aí brigando por preço e passar a ser vista como autoridade, como uma verdadeira referência na sua cidade? E faz muito sentido, só pelo resultado, olha aí, que as nossas alunas já tiveram e estão cada vez mais se destacando no mercado da micropigmentação. As alunas estão arrasando aqui dentro da formação com esses procedimentos naturais e que estão proporcionando a elas conquistarem a sua tão sonhada liberdade financeira e alcançar os seus sonhos. Olha só a Edilene, ela tinha um carro popular e agora, através da sobrancelha, da micropigmentação, ela conquistou a sua primeira Fiat Toro branca. Não é maravilhoso? Analisa esses resultados das alunas e me fala quanto que você investiria em uma formação profissional que vai te ensinar desde o básico, desde o zero até o avançado, tudo dentro de um único lugar, com o nosso acompanhamento, com o nosso suporte para você realizar os seus sonhos e da sua família. Eu sei que você fica pensando, sabe? Às vezes fica falando na sua cabeça que hoje não dá, que talvez você não tem tempo. E é mesmo verdade ou será que você tá só deixando de se priorizar? Até porque tempo é vida. Quanto mais você adia, mais você vai pagar um preço muito maior. Nada dói mais do que a gente não se tornar a pessoa que a gente queria ser. Você vai ficar aí sempre assistindo as pessoas no palco e você fica só na plateia. Daqui a um ano você vai ver a vizinha, a sua parente, o seu amigo comprando carro, trocando de casa, viajando e você vai perguntar o porquê com você está a mesma coisa. Por que as outras pessoas estão conseguindo construir, estão saindo do lugar, mas você está aí na vida que você não gostaria de estar? Mas saiba que qualquer coisa que você quer na sua vida, você vai ter que sacrificar algo e assim você vai conseguir colher o resultado. Você pode decidir agora se tornar a profissional que você sempre sonhou, decidir agora isso, ou então adiar a sua decisão e tá tudo bem, tá? Se daqui a um ano você estiver na mesma situação que você tá hoje, te deixa feliz? Então ótimo. Sempre se pergunte, a minha situação que eu tô hoje me deixa feliz ou vai me deixar mais angustiada? Ou eu vou ficar frustrada? Eu espero que você fique muito, mas muito feliz mesmo daqui a alguns meses pela decisão que você tá tomando agora.